Gravando, pessoal. Dia 20 de abril de 2021, tópico especial de hoje vai ser sobre a tabela fisiomecânica, né? A proposta que eu passei para vocês. E antes de mais nada, só queria trazer uma reflexão, nem sei se dá para chamar de reflexão, mas um pensamento rápido que eu sei que tem alunos que ficam um pouco ansiosos, assim, quando existem tarefas que não estão muito claras, né? E esse foi um exemplo mesmo. Eu dei uma tabela para vocês onde os fatores que estão compondo essa tabela não foram totalmente explicados. Eu tentei falar um pouco rapidamente e, ao longo das aulas, eu fui dando pinceladas, porque são coisas que eu trato, então, de vez em quando, escapava. Mas a ideia era essa, só queria dizer para vocês, gente, que gostei muito que, no geral, vocês se propuseram, não sei, vocês chegaram até vendo o que o colega tinha escrito em cima, acharam as estratégias para ir lá e preencher essa tabela. Tá? Achei bem legal. Tem algumas que não fecham bem com o conteúdo, digamos assim, que não estão corretas, tá? Mas isso é o de menos. O legal é a gente ir tentando, e eu quero que vocês revisem mesmo em cima do que a gente vai ver hoje. Tá? Eu vou trazer mais uma abordagem assim, mas eu queria primeiro trazer a própria tabela e a gente ir rediscutindo ela, e depois eu vou trazer um outro olhar sobre essa visão fisiomecânica do exercício, tá? Que eu acho que é bem interessante para o treinamento. Vamos lá. Estão vendo a tabela aí? Uma tabelinha de Excel? Tá. Então, qual era a ideia, né? Vocês escolherem um exercício, eu comecei dando o exemplo, o início do sprint, né, os primeiros 10 passos do sprint, tentando dar ali predominâncias, né? Achar um exercício que eu pudesse indicar uma predominância em alguns aspectos fisiológicos, cinesiológicos e ou biomecânicos, que, integrando tudo, a gente está chamando de fisiomecânico. Tá? A gente está testando esse raciocínio de vocês, que integrem as coisas, que vocês certamente viram em muito maior profundidade, inclusive. Então, por exemplo, no sprint do início do sprint, a gente tem ali o tipo de contração. Basicamente, os músculos propulsores geram contrações concêntricas. Claro, a gente tem músculos posturais que atuam isometricamente, né? Exercício, musculatura do core é super importante para velocistas, para fazer uma transmissão, depois a gente vai falar disso, mas predominantemente os músculos que nós vamos chamar motores primários executam concêntricas, né? O tipo de trabalho devido a esse tipo de contração é um trabalho mecânico positivo. Aqui está o cerne da aula de hoje, até da mensagem que eu vou falar. O fato de a gente chamar de trabalho mecânico positivo e negativo vai influenciar também no fluxo de energia daquele movimento. Tá? Isso é um raciocínio que, assim, até para o Quevedo, para os fisiologistas, eu peço que redobrem a atenção, que eu acho que é uma mensagem muito, de novo, aquele tipo que eu gosto, muito simples, mas eu acho que muitas vezes escapa no olhar ligado ao movimento, assim. Então é importante a gente lembrar disso. Mas vamos lá, vamos por partes. É um trabalho positivo, né? Porque tem a ver lá com o encurtamento, enquanto a musculatura gera tensão, isso vai dar um trabalho, né? Que tem a sua eficiência muscular de 25%, eu dei esse número, eu vi que teve um aluno ali que colocou 125% para o negativo, tá ótimo, é entre 100 e 125, eu costumo deixar em 100%, tá? Mas não tem problema também 125, mas de qualquer jeito eu sempre uso a razão de 4 vezes, embora seja entre 4 e 5 vezes as eficiências do trabalho positivo e negativo. Tá? Eu costumo deixar para 100, tá? Eu vou dar o exemplo com isso, mas não é que está completamente errado esse número. Tá? Então, o que a gente sabe disso, gente? É que quando eu tenho uma ação concêntrica, nos exemplos que vocês deram concêntrica, a questão energética é a seguinte, é que aquela energia que eu produzo, mecânica, que é movimento, que é especialmente a altura do meu corpo, que é energia potencial, né, que eu posso ganhar se eu me elevo, ou aumento da velocidade, que tem a ver com energia cinética, né? Que é, na verdade, na base de mv ao quadrado dividido por 2, mas de qualquer jeito é sempre dependente da velocidade, e é o caso do sprint, eu aumento a velocidade do meu corpo, significa que eu produzo trabalho positivo, há uma eficiência de 100%, ou seja, de 25%, ou seja, naquela ação, aquela energia mecânica que eu gerei no sprint, o que eu sei é que a musculatura envolvida para gerar vou chutar, tá? 100 joules de trabalho mecânico positivo,
A energia metabólica foi 4 vezes maior, porque a eficiência é de 25%. Significa que eu usei, vou chutar, tá? Eu não sei se é exato esse número, mas a razão vai estar certa. Eu usei 400 joules de energia metabólica, tá? Imaginem uma fábrica onde eu coloco energia combustível, tá? 400 joules, e essa fábrica me gera 100 joules de energia mecânica. É uma fábrica que não é muito eficiente. Essa é a mensagem, tá? Dos 400 joules de energia metabólica que eu despendi, eu uso 100% em movimento. O resto vira calor, tá? Ou seja, relativamente é uma eficiência muscular baixa. Quando eu tenho ações excêntricas, a eficiência muscular é relativamente alta, 100%. Quando essa fábrica funciona para gerar trabalho negativo, para gerar frenagens, aterrissagens, esses músculos operam a uma eficiência de 100, 125%, que nós vamos simplificar como 100%. Aí é bom, aí significa que 100 joules eu jogo ali para gerar 100 joules de trabalho mecânico negativo. Ok? Eu só estou revisando o que eu falei em aula muito rapidamente. Só estou retomando, que eu acho que é bom, porque eu falei pela primeira vez e muito rápido. Então, e aí vejam que eu estou ligando coisas da fisiologia com a cinesiologia, tá? E, bom, o que acontece, pessoal? A eficiência de transmissão, que tem a ver, agora, seria a sequência dessa energia. Eu produzo essa fábrica que eu acabei de dizer para vocês, que é muscular, é do motor, ela acontece ao nível de músculo, é o que os fisiologistas aprendem muito sobre isso. Se esse tipo de fibra é oxidativa, ela é um pouco mais eficiente, se é glicolítica, é um pouco menos eficiente. Bom, tudo isso acontece ao nível de músculo. Só que o problema é que o exercício trata do mundo real, que vai mais além do músculo. Essa energia produzida no músculo, ela tem que ser levada para o ambiente. Aquilo que eu produzo de energia no músculo, eu tenho que transmitir isso para forças externas, resumindo, tá? E uma energia externa, que a gente vai chamar. Aí entra a transmissão disso. Um fator de transmissão muito importante são as estabilizações articulares, né? Imaginem assim, um sprinter que tem um core fraco e articulações instáveis. Idosos, imagina uma situação de um idoso ou de um cara extremamente fraco que a articulação dele é frouxa mesmo, é guenza, para ser bem acadêmico. Quando ele vai produzir essa força ao nível de músculo, ele vai transmitir isso para o organismo, para o centro de massa dele, com um certo atraso. Aí entra, por exemplo, a taxa de produção de força, que vocês estudam lá com o professor Roney, com o professor Cadore. Isso tem a ver com a transmissão, né, dessa energia para o ambiente. Eu consigo transmitir isso bem para o meu corpo como um todo. Isso é um fator de transmissão. Outro fator que é fundamental é o tipo de movimento. Aí vamos simplificar. Por exemplo, caminhada e corrida têm eficiências de transmissão relativamente baixas. Tá? Ciclismo tem uma eficiência de transmissão muito bom. Eu dei esse exemplo na aula passada, aí é fácil de entender. Boa parte da força que eu aplico no pedal, ela vai para o ambiente, vai se transformar em velocidade de forma direta. Pouco é perdido nisso. Tá? Isso é um sistema de eficiência de transmissão bom. E um outro exemplo, só para fins de entendimento geral, é a natação. A natação tem uma eficiência de transmissão muito baixa. Embora seja o meio terrestre lá que tenha menor gasto de energia para peixe, quando o ser humano vai se botar a nadar, ele não tem design para isso. E aí a eficiência de transmissão dele cai muito. Tanto é que os nadadores chamam, é um fator fundamental de energética, lá que o professor Flávio estuda, só que ele chama por uma variação desse nome, que é eficiência propulsiva. Tá? Essa eficiência propulsiva, quando vocês verem esse termo em inglês, é um sobrenome para a eficiência de transmissão. Na verdade, é uma maneira de ver a eficiência de transmissão. Tá? Resumindo um pouco a história. E na natação é muito baixa, é pior ainda que caminhada e corrida. Tá? Então, nessa ordem, né? Ciclismo é muito bom, caminhada e corrida é baixa, e ciclismo e natação é mais baixa ainda. O que acontece, pessoal? A repercussão desse tipo de tarefa, de tipo de movimento, é o gasto de energia, que tem a ver com a economia, né? Que seria sempre o contrário. Então, por exemplo, no sprint, o sprint tem um gasto de energia alto,
significa que é uma economia baixa, tá? Essa relação. Mas gasto de energia alto, baixo, segundo muito a ver com a eficiência muscular, mas também com a eficiência de transmissão. Aqui é discutível, e alguns botaram alto, baixo, nós vamos repensar. Agora, a coluna que eu trago nova é essa H. Essa aqui eu coloquei de manhã com os alunos. Tá? É o tipo de fluxo de energia que nós vamos ver agora. Eu vou mostrar para vocês um artigo que vai mostrar as 3 formas principais de fluxo. De novo, nós vamos achar movimentos simples, tá? Que vão nos ajudar nos exemplos para entender o conceito. Tá? Vamos lá. Ixi, vocês estão vendo as contas da FAPERGAS. Vamos lá, tudo sendo gravado. Isso aqui era assunto da reunião com o aluno no meio. Isso que é gráfico, né? Gostaram daquele outro gráfico, a cor verde e amarelo? Parece um gráfico bolsonarista, né? Isso aí ia ser legal de mostrar. Mas vamos lá, o assunto está aqui. Ó. Olha só. Esse artigo o original é Robert Azizi, 2011, é um dos caras que mais estuda fisiologia muscular hoje e que tem também essa capacidade de unir a fisiologia integrativa com a fisiologia muscular mais local, muito interessante, sugiro até quem quer estudar mais disso, é o cara que está à frente assim, do entendimento da função de músculo e tendão em relação à energética. Tá? E ele vai trazer essa figura, que é desse artigo 2011, aqui ele está interpretando ela e tal, onde tem 3 tipos de fluxo de energia. Tá? E eu achei, até agora, são as melhores figuras que tem para explicar isso aqui. Eu vou começar não com a A, tá? com o tipo de movimento B e o C, tá? Que são mais simples do meu ponto de vista. Que a gente, até agora foi o que a gente falou, inclusive, vocês escolheram exercícios que eram mais relacionados a B ou C. Tá? O que é o B, gente? Vamos começar por ali. O Power Amplification, né? Amplificação de potência. É uma sequência de movimentos onde eu vou ver um fluxo de energia X que vai ter relação com um tipo de trabalho mecânico, que não está colocado aqui por sorte, mas eu vou perguntar para vocês, já vão pensando aí. Tá? Mas vamos entender primeiro a figura. Tá? Ele faz uma simplificação do nosso organismo aqui, que é o seguinte, eu vou ter sempre, essa elipse seria o meu corpo como um todo, estaria representando aqui o centro de massa corporal, tá? Onde ele pode estar em cinza, a estrutura, ou vermelho. Tá? Vermelho significa que é onde a energia está. E dessa forma eu entendo da onde ela vem e para onde ela vai. Eu entendo o fluxo dessa energia. E dali que eu vou dar o nome de amplificação ou atenuação, numa primeira análise. Tá? Vamos ver o caso da amplificação, o Power Amplification. Tá? Ele acontece em situações em que a energia, eu começo a variar meus níveis de energia, ou seja, gerar trabalho mecânico ao nível muscular aqui. Originalmente, nessas situações, eu começo a gerar essa energia ao nível muscular. E qual é o sentido dessa energia? Essa produção de energia aqui, ela vai ser transferida para tendões. Tá? Eu vou produzir contrações poderosas, os tendões vão transmitir essa energia, tá? Aqui eles vão ter papéis de transferência apenas, transmissores, né? E, por fim, essa energia vai se deslocar para o corpo, em termos de altura ou velocidade. Né? Altura de salto, velocidades de sprint, por exemplo, são casos fáceis da gente entender. Tá? Aqui tem os exemplos. Saltos, a gente vai ver que são certos tipos de saltos. Tá? Essa pergunta eu vou fazer para depois para vocês. Qual seria, na situação B, essa que eu estou explicando agora, qual seria o salto vertical mais próximo dele? Tá? Pensem nisso. Pensem em qual que se encaixaria mais. Mas eu teria situações de aceleração também, eu teria as corridas uphill, né? Lomba acima, se encaixariam nisso. Eu teria a situação, veja aqui que ele coloca a natação, tá? Embora a gente saiba que o professor Cruel tem avaliado lá que alguns tipos de movimento há alguma ação excêntrica, eu sei que vários de vocês, agora eu liguei lá eu vi no projeto das Mulheres na Ciência, que eu parabenizo lá, a iniciativa da professora
Ana Kanitz, eu vi que tem alguns alunos da disciplina que estão fazendo, e eu acabei vendo que ela também comentou sobre vocês com algum carinho, que eu vi que eu acho que ela deu aula para vocês. E aí eu sei que se a Ana passou por vocês, então vocês tiveram alguma aula sobre esses aspectos também de contração, pelo menos de alguns aspectos sobre essa fisiomecânica. Tá? E o que acontece na natação? Embora em algumas situações tenha algo excêntrico, a predominância dos gestos dentro da água são concêntricos, devido ao meio ser altamente dissipativo, resistivo. Tá? Isso aqui nos induz a uma característica. O meu movimento dentro da água ele é dispendioso por causa do meio em si. Eu tenho um meio que é muito mais denso, né? Então, isso, por si só, eu já gastaria uma energia interessante. Só que na natação, no meio aquático, também tem a questão da eficiência muscular. Aquele movimento que eu faço, que gera um trabalho, né, ele envolve uma eficiência muscular relativamente baixa, de 25%. Então, são movimentos que, de forma geral, são mais dispendiosos do que no meio terrestre. É por isso que a gente tem uma sensação de cansaço, muitas vezes, na natação, embora a gente saiba que aí está a natação, a economia sempre atuando, né, de forma forte e tal. Mas tem esse aspecto geral, por isso que não é por acaso que está aqui. Tá? O voo também tem essa característica, tá? Eles têm situações muito importantes ali dessas situações de amplificação de potência, especialmente no limite do voo, né? Que é o nosso problema do ser humano, o sonho de voar, né? Era pelo limite de conseguir alçar voo, e esse limite de alçar voo é um problema de power amplification. Eu tenho que gerar um trabalho positivo para conseguir colocar meu corpo no ar para sair numa situação não de inércia, mas terrestre para o aéreo. Esse sempre foi um desafio, né, do pessoal que estuda isso, até ligando a energética. Bom, isso é só um outro assunto, mas exemplos de power amplification está aqui. Tá? E vejam aqui o resumo da ópera. Do músculo vai para tendão, essa energia vai para o corpo. Tá? Esse é o fluxo de energia. Esse tipo de fluxo, gente, a gente dá o nome para isso ao nível muscular de trabalho positivo. E o trabalho positivo, portanto, tem um sentido claro de que quando eu gero trabalho positivo corporal, muscular geral, né, um movimento que me gera isso predominantemente, eu estou fazendo um fluxo de dentro para fora em termos de energia. Essa energia não se perde, ela vai para o ambiente e se transforma em calor ou se transforma em movimento. Tá? É o exemplo aqui. É uma energia que é produzida inicialmente no músculo e depois vai terminar isso em altura de salto, vai terminar em velocidade, tá? Na arrancada, por exemplo. Power amplification. Ok? Bom, vamos para o C. O C é o contrário. Vejam que o desenho, vejam que não é por acaso que ele se contrasta ali, ele se espelha, né? Porque o fluxo de energia é exatamente o contrário. E o nome já diz, né? É uma atenuação de potência. Ou seja, inicialmente, meu corpo, nos exemplos, meu corpo tem grande nível de energia, ele tem grandes níveis de energia cinética ou potencial, por exemplo, na fase de voo. Eu estou em queda livre, estou chegando para fazer a aterrissagem, eu estou com alta velocidade, isso é energia cinética. Tá? E boa parte dessa energia cinética, para eu não me escangalhar no solo e não ter só colisão e calor, meus músculos operam nisso. Eu tensiono, só que essa transferência de energia vai ser do corpo para tendões e para músculo. E no músculo, essa energia vai se dissipar. Tá? E vai transformar, como tanta coisa que a gente faz em cálculo energético, vai se transformar em calor, para fechar a conta. Tá? Que tipo de contração que eu tenho aqui? No Power Attenuation, quando eu vejo que os músculos estão operando e mudando o comprimento. São exemplos de... Alguém quer dizer aí no chat ou abrir o microfone? Estava vendo uma mensagem do coordenador do programa de pós-graduação, o Sr. Álvaro, dizendo que fica pé da vida com essas coisas. Só imagino, mais treta. Mas vamos lá, voltando. Pelos exemplos ali, é a contração excêntrica, não?
Contração excêntrica, exatamente. Tá? De novo, às vezes a gente não sabe bem o que está acontecendo em nível de músculo-tendão, tá? Mas de qualquer jeito, a unidade músculo-tendão está fazendo uma absorção de energia. O fluxo é esse. E aí eu tenho um trabalho negativo, no mínimo do músculo-tendão, da unidade músculo-tendão, tá? E aí, nesse caso, eu tenho um influxo. Eu tenho um fluxo de energia que vem do ambiente para o organismo. E em alguma parte vai se armazenar ou vai se perder em calor. Tá? É isso aí. Então, excêntricas têm essa característica. Vejam ali, a absorção de energia. Tá? E vejam que no Power Amplification eu tenho uma produção de energia. Isso significa o fluxo de energia, de dentro para fora ou de fora para dentro. Esse é o sentido que eu quero que vocês entendam, quando eu estou falando de trabalho positivo ou negativo, ou de ações que têm predominantemente concêntricas ou excêntricas. Tá? Quais são os exemplos práticos, né? A corrida lomba abaixo, downhill, né? Desacelerações, né? Aterrissagem, né? Então, são essas características. Essa B e C foram os exemplos que eu quis que vocês trabalhassem. Tá? Aqui, a gente vê esse fluxo de energia, é uma outra forma de visualizar essas questões energéticas, que vão ter repercussões do ponto de vista da fisiologia, na cinesiologia vai estar acontecendo certas coisas, e biomecanicamente também, né, uma característica forte, qual é a fase, a B ou a C, onde meu músculo consegue produzir mais tensão? Níveis de limite. A relação, a lei de Hill explica isso, né? Qual é a parte? É na fase C, em atenuação de potência ou amplificação de potência, os limites superiores de produção de força, que eu consigo gerar uma tensão durante esse movimento maior em comparação. É na B ou na C? O potencial de produção de força maior é em excêntrica ou concêntrica? Fiz a pergunta de forma diferente, ficou bem mais simples agora. É excêntrica. Tá? A excêntrica tem muito maior poder. E isso tem um ajuste. O nosso organismo se adapta a situações de aterrissagem com maior produção de força, mas que paga um preço também por isso. Muitas vezes implica em mais risco de lesão nessas situações de aterrissagem do que no Power Amplification, porque o Power Amplification é dependente da força muscular, o que origina o movimento. E aí eu não consigo gerar tanto desgaste, ou tantas cargas, tanta variação de cargas aí nessas situações. E realmente não tenho tanta lesão desse tipo, né, ligada a impacto, mas né, enquanto que nessas fases sim. Tá? Também isso tem uma relação com lei de Hill. Bom, falei da B e da C. Agora vamos falar de uma situação intermediária, que o Roberts vai chamar de conservação de potência. São situações onde eu posso ter como predominância, vejam, cuidado sempre disso, de uma conservação de potência. E vejam o sentido da energia. Aqui ele vai dizer o seguinte, é uma situação, de novo, como de saltos, o cara vem numa fase aérea, muita energia no corpo, mas quando ele precisa reutilizar essa energia rapidamente, ele precisa saltar de novo, vejam o que acontece com o fluxo. Essa energia vai do organismo, ou seja, energia cinética no centro de massa, energia potencial do centro de massa, vai para tendão, e os músculos operando, às vezes, isometricamente, vão fazer o tendão alongar e encurtar. E essa energia volta do tendão para o organismo. Boa parte dela, né? Que a gente sabe que nenhum sistema é perfeito, né? E os tendões têm 93% de utilização dessa energia, inclusive situações isoladas, né? Então tem um bom potencial. Mas aí eu tenho uma conservação de potência, ou seja, eu uso muito dessa altura que eu ganhei aqui, ou velocidade que eu ganhei aqui nessa fase, foi devido a uma reutilização de uma energia de um passo anterior. Tá? O resultado disso é, por exemplo, na corrida de distância, uma economia metabólica. Né? Eu vou precisar de menos energia metabólica para manter meu sistema funcionando, ou correndo, ou saltando no mesmo lugar. Tá? Nessas situações, poderia ter relação com isso.
Então, saltos no mesmo lugar. Eu tenho a caminhada em alta velocidade, que também tem um papel elástico ali no meio, que vai ter essa conservação de energia, embora não seja tão fácil de entender, porque não tem fase aérea, né? Mas tem uma utilização de energia. E, nesse caso, o mecanismo até minimizador mais importante é o pendular, mas, de qualquer jeito, há uma energia elástica ali. Tá? Mas essas são situações de conservação de potência, power conservation. Tá? O que eu vou colocar para vocês? Eu queria que vocês repensassem, completassem a tabela lá que vocês fizeram e talvez darem até uma revisada em cima do que a gente conversou agora. Vou dar um caso para vocês, que é sempre nos ajuda a entender melhor essas situações. Saltos verticais. Tá? A gente tem aquelas testes de saltos verticais típicos, né, para avaliação neuromuscular, avaliação esportiva, né? Salto em contramovimento, salto squat jump, ou agachado, e o drop jump. São os 3 saltos que a gente usa mais comuns. Né? Vamos pensar assim, ó, o salto em drop jump, é o salto em profundidade. Tá? Então, muito comum a gente subir numa caixa de 30 centímetros, cai dessa caixa e faz o salto vertical, o máximo possível. Esse é o drop jump. Né? Esse salto, quando a gente cai de uma altura mais ou menos otimizada, tá? Quase sempre, às vezes a gente até salta mais do que 30 centímetros. Tá? A pergunta de hoje de manhã do aluno foi essa: professor, eu caio de um banco de 30 centímetros, mas salto 40. Pode acontecer, bem comum. O que é isso? É um power conservation? É amplification? Né? Attenuation não é de nenhum modo. Mas aqui, gente, nesse caso, quando eu estou próximo em torno da altura ótima de saltos, esses são exemplos de power conservation. Tá? Tem algo de amplificação, às vezes. Tem algo. Mas a predominância da tarefa é um power conservation. É onde eu vou potencializar essa reutilização dessa energia. Então, a predominância desses saltos na região, ali em torno, seria a região 2 do treinamento pliométrico, que a gente viu lá em treinos de força rápida, velocidade, a área 2 ali, que é em torno da altura ótima do salto do drop jump, aquilo ali é power conservation. Tá? Agora, quando eu tenho salto, vou dar outro exemplo, que é fácil, tá? O salto, o squat jump, ou salto agachado. Eu parto da posição fletida, e aqui está o exemplo. Né? Eu executo o salto para cima, partindo de uma situação aqui de isometria. Isso aqui é um power amplification. O squat jump é um exemplo claríssimo disso. Tá? Onde eu vou ganhar, essa energia vai para o corpo, vai me dar altura, no caso. Muito bem. Inclusive, Henrique, aqui fazendo uma análise fisiomecânica mais pesada, quando a gente faz lá no mestrado, nesse caso essa energia no músculo vira energia cinética, que é um instante ali, logo após que tu tira o pé do solo, tu está com muita velocidade, só que depois tem ação gravitacional. Aí essa energia cinética se transforma em energia potencial, né? Como uma pedra, né? Que vai diminuindo a velocidade, vai ganhando altura, vai se transformando uma na outra. Tá? Mas, no fim das contas, a gente mede pela altura. É dali que a gente estima a potência mecânica, até nos testes de saltos, por causa disso. Né? Sabendo da altura, a gente estima essa potência com um tapete, né, de salto. Esse aqui é um exemplo de power amplification. Tá? E os power attenuation são as situações de aterrissagem, o melhor exemplo. Quando tu tem que fazer a tarefa só de aterrissar, tu não precisa arrancar de novo. Então, ali são típicas situações de power attenuation, tá? Onde tem o calor ali envolvendo, bem importante, né? Situações essas. Mas, claro, tem a descida também. O downhill é outro exemplo, que é mais dinâmico, né? Dúvidas, gente? Espera aí. Nessa história dos saltos, falei dos exemplos mais fáceis de entender, né? Drop jump. Agora, vamos pensar o seguinte, vamos pensar o drop jump com alturas grotescas.
tá? Que é raro, isso aí só saltador que faz, tá? Saltador em distância, triplista que faz esse tipo de treino. Na prática, os caras saltam de 80 centímetros, 1 metro, e fazem drop jump, né? Queda livre e tem que gerar potência. O salto não é bom, geralmente é um resultado pífio, mas ali eles treinam, é a zona 3 da pliometria, é a zona de potência excêntrica, tá? Ali o objetivo não é conservar energia nem ganhar altura aqui no final. Aqui é treinar a fase excêntrica mesmo, tá? Porque eles passam frenando, essa é a grande tarefa nesse tipo de gesto, tá? Esse drop jump na zona 3, com alturas grandes, são exemplos de power attenuation. Ah, professor, mas tem algo de conservation? Tem algo, mas não é a predominância. Ali o objetivo é power attenuation, é atenuar a tarefa, tá? É uma situação crítica, forte, que tem essa predominância. Outra situação que pode misturar as coisas um pouco é o contramovimento mesmo. O salto em contramovimento, CMJ, é um salto, o nome já diz, em contramovimento. Eu tenho algo de conservação de energia, mas a altura é baixa, está longe de ser a altura ótima do drop jump. Então, está longe de eu otimizar essa conservação de energia, né? Eu uso um pouco, é verdade, mas também tem bastante power amplification aqui. Tá? É uma mistura, o counter movement, tanto é que o nome do counter movement, né, muitas vezes é chamado de cai lento, tá? Porque é um ciclo alongamento, encurtamento lento, onde não está otimizado, ou seja, há um pouco de power amplification, que eu tenho que meter energia muscular bastante aqui nesse salto também, mas não dá para dizer que é só um ou outro, é um pouco de cada um desses, tá? Entre o A e o B, tá? Depois a análise fica mais complicada. Vou dar só um exemplo, tá, gente? Mas não quero me adentrar nisso, porque aí a gente perde a noção integrativa da coisa. Mas tem também as análises por articulação, por unidade músculo-tendão importante, né? Os nossos músculos antigravitários, nesses tipos de ações aqui, são o quê? Extensores do quadril, extensores do joelho, flexores plantares. Esses são os motores principais que a gente tem, propulsores, digamos assim. Depois eu tenho sempre as cocontrações, transferências e tal. Mas esses são geralmente os motores primários nas ações antigravitárias, como corrida, saltos. Tá? O que acontece aqui, gente? Nessas situações articulares. Vou dar o exemplo que eu já falei em aula rápido, por exemplo, no contramovimento, que eu acabei de dizer para vocês. Olha, é uma mistura de A e B, o contramovimento, né? Conservação e amplificação. Porém, quando eu vou olhar flexores plantares, gastrocnêmio e tendão de Aquiles, o Cubo já mostrou isso há uns 15 anos atrás, que em contramovimento, em caras que nem são altamente treinados, tá? Esses caras fazem o contramovimento em que o músculo gastrocnêmio age isometricamente. Embora seja um CAI lento, ele já é suficiente para fazer com que o gastrocnêmio haja predominantemente isometricamente, e quem alongue são tendões, né? E se eu alongo mais tendão, é porque eu estou usando um power conservation na articulação do tornozelo. Provavelmente, mesmo sendo uma altura baixa, o contramovimento só tem a altura da queda do corpo mesmo ali, ele parece ser suficiente para sobrecarregar a mola do tendão ao nível de flexores plantares. O que não se sabe bem é se isso vai acontecer também com os tensores do joelho, que aí a carga precisaria ser maior. Provavelmente só num drop jump tu vai usar mais elasticamente essa estrutura, né? Então por isso que está a mistura ali. Mas ao nível de tornozelo, sim, é um power conservation, porque tem essa situação onde o músculo, nesse exemplo, os gastrocnêmios não fazem nem excêntrica nem concêntrica, simplesmente agem isometricamente durante o contramovimento, tá? E tendões vão responder por essa mudança aí. Então é uma situação, um bom exemplo de uma conservação de potência ao nível articular. O problema é que a gente não tem só essa articulação, a gente tem todo o corpo que tem que transmitir essas forças para o corpo todo. E aí por isso que é essa mistura de A e B. Mas ao nível de tornozelo, sim, é A, tá? Cada vez está mais se entendendo isso, só que as respostas não são simples. O problema é quando vai para a articulação e vai para o detalhe, às vezes as coisas ficam mais complicadas. Então, para fins de exemplo, pelo menos,
é bom a gente entender esses casos típicos, né? Por exemplo, do sprint, início do sprint, que não se tem dúvida do que é, de uma aterrissagem, não se tem dúvida do que é, da corrida de distância, corrida né, onde não se tem dúvida também que tem aqui um power conservation, tá? E por aí vai. Dúvidas? Com a garganta pifada. Não? Achei esse artigo enquanto ia falando aí. Isso aí. Tem um artigo, mas isso aí é um livro, não parece um capítulo de livro, porque eu baixei o artigo que tem essas imagens. É um seminário da Sociedade de Biologia Comparativa Integrativa. Né, Ah, mas onde não eles é esse o discutem isso. título que eu baixei, é outro. E que tem aquelas mesmas figuras ali. Bota aí. Vamos ver o que é. Vou tirar o meu compartilhamento. Tu quer que eu compartilhe? Peraí. Por curiosidade, só para ver o que. Uhum. Oi? Sim. Ah, não, esse é um comentário, né? Na verdade, tem comentário, mas na verdade é um artigo de revisão, tá? Esse é o artigo original de 2011 do Robert Azizi, né? É dali que vem a figura. Foi a primeira vez que apareceu. E agora, agora não, né? 2019, o Roberts reanalisou, mas está aí, ó, as ações. Eu uso na minha aula de mestrado, inclusive, coisa assim. Vê aqui que ele mudou algumas coisas. Ó, tem aqui ballistic feeding, tem exercícios balísticos, podem ser de amplificação Isso. também. Aqui ele não fala tanto do reino animal, né? Já no texto posterior, sim. Aqui, o posterior é por causa que é uma palestra que ele dá, é um seminário também, no evento deles, que inclusive falta 5 dias para fechar o evento da biologia integrativa e comparativa. É muito legal essa sociedade, muito boa. Tem toda essa turma aí que pega pesado, assim, né? Mas é claro, é mais de base, né? Não é tão aplicado, né, para a nossa área. Ah, legal. É. Vou parar aqui, Esse então. aqui é o artigo original, bem legal, tá? Esse aí, quem quer se aprofundar, tem que começar por ele mesmo, para depois ir para as interpretações e tal. É muito legal. Esse é o primeiro grupo, esse do Roberts, ele foi orientado pelo Taylor, que é orientador também do CRAN, daquele laboratório que eu já comentei para vocês de Harvard, de locomoção, Estação Concorde de locomoção. Esse aí tem a ver com a história da fisiologia. Trabalhou ali o Schmidt... Schmidt o quê mesmo? Schmidt... o cara que trabalhou com o Prêmio Nobel. São uns caras muito pesados que o professor Cavanha colaborou com eles nos anos 70, né? Acabei conhecendo. Esse Roberts, ele foi o primeiro cara que introduziu sensores de força em vivo, em animais, assim, né? E também com sensores de posição mais diretos, né? Com técnicas de imagem, assim. Então, delinearam aquilo que agora está se vendo melhor, né? Agora está sendo possível de modo não invasivo. Eles usavam os sonomicrômetros, era o nome, que eram sensores que era difícil de usar em humano, porque tinha problema ético ali. Né? E aí eles tinham todo esse quadro aí de força e comprimentos de músculo tendão, né? E com muita aplicação na área de controle motor também. Bem legal, gente. Então, tá feito o tópico especial de hoje. Completem aquela coluna, tá? E reinterpretem. Vejam o tipo de movimento que vocês escolheram, vejam onde se encaixa, tá? E lembrem desse fluxo de energia. Exercitem isso, porque é algo muito simples, na verdade, não é nada complicado, só que tem que juntar as pontas, né? Que eu sei que geralmente estão meio separados. Alguma coisa a gente aprendeu em fisiologia, outra em cinese, e é hora da gente juntar, porque é o que eu falo sempre, né? O cara que está ali na frente de vocês não é um monte de gaveta de coisa perdida. É um cara que vocês vão ter que pensar junto isso. Feito.